Você já sentiu uma dor que não tem nome? Um aperto no peito, um peso nas costas, um mal-estar que vai e volta, mas que nenhum exame explica? Já procurou médico, fez raio-x, exame de sangue, tomou remédio, fez repouso e nada? A dor segue ali, silenciosa, persistente, quase como se tivesse alma. Pois saiba, Chico Xavier deixou um aviso para quem passa por isso. Um recado direto, simples, mas que muda a forma como a gente olha para o próprio sofrimento. Porque às vezes a dor não é do corpo, é do espírito. E quando você entender isso, vai começar a enxergar tudo com outros olhos. Mas para isso, você precisa ouvir a história até o fim. Porque o que vem a seguir pode te ajudar a entender o que o seu corpo está tentando dizer faz tempo. A maioria das pessoas acha que dor é só física. Um músculo, um osso, um nervo. Mas Chico explicava: o corpo é só a última parte do problema. Antes da dor chegar na carne, ela já estava se formando no invisível, no campo espiritual. Pessoas sensíveis absorvem mais do que imaginam. E quando não conseguem expressar o que sentem, o corpo fala. Com dor de cabeça, com peso nos ombros, com falta de ar, com aquela dor no estômago que vem do nada e some do nada. Não é loucura, é energia acumulada, é mágoa guardada, é tristeza antiga, camuflada de gastrite, é culpa virando dor nas costas, é exaustão virando insônia. E enquanto você tenta calar o corpo com remédio, a alma continua gritando em silêncio. E a próxima parte é sobre isso. Sobre o que realmente acontece quando a alma se cansa de ser ignorada. A medicina pode cuidar do corpo, mas Chico dizia: só o espírito entende o que o corpo ainda não consegue explicar. E quando a alma começa a acumular feridas, decepções, abandonos, raivas engolidas, palavras que nunca foram ditas, o corpo começa a carregar um fardo que não é dele. É aí que muita gente começa a sentir dores crônicas. Cansaço que não passa com descanso. Um aperto no peito que nenhum exame explica. Uma ansiedade que não tem nome, que chega sem motivo e se instala como uma sombra. Você pode tentar remédio, pode tentar dormir mais, mudar a alimentação. Mas se você não ouvir a raiz espiritual do que está vivendo, é como enxugar gelo. Porque às vezes, o que dói em você nem é seu. Chico alertava. Muitos dos sintomas que sentimos são reflexos das energias das pessoas ao nosso redor. É como se sua alma fosse uma esponja, absorvendo dores que nem nasceram dentro de você. E o mais perigoso é quando você se acostuma com essa dor. É quando o sofrimento vira parte da sua rotina. E você começa a achar que nasceu para viver assim. Mas a dor tem uma função. Ela grita para te mostrar algo. Sabe aquela dor insistente que não vai embora por nada? Aquela fisgada no ombro, a pressão na nuca, o cansaço que chega até quando você acorda? Chico Xavier dizia: toda dor tem uma origem. E muitas vezes ela começa fora do corpo. Começa numa emoção mal resolvida, numa culpa escondida, numa raiva antiga que você trancou lá dentro, achando que o tempo ia apagar. Mas a alma não esquece o que você tenta esconder. Ela guarda, ela acumula, e um dia ela joga no corpo. Porque o corpo é o último recurso da alma para te fazer escutar o que você vem ignorando. A dor é uma linguagem espiritual. É como se o seu espírito estivesse mandando cartas, e cada dor, cada mal-estar, cada aperto fosse uma palavra dizendo: olha para isso, você precisa cuidar disso, antes que vire algo maior. Muitas vezes, não é o músculo que está tenso, é o coração. Não é a cabeça que está doendo, é o pensamento que está pesado. Não é o estômago que está ruim, é o que você anda engolindo calado. E quando a gente começa a entender isso, a gente muda tudo. Porque ao invés de lutar contra a dor, a gente começa a escutar. E quando escuta, o alívio vem. Nem toda dor que você sente é sua. Tem dias em que tudo parece normal.
nenhum motivo para tristeza, nenhuma briga, nenhuma notícia ruim. Mas mesmo assim, o corpo pesa, a cabeça fica estranha. Vem uma angústia sem nome, um cansaço que parece vir de outro mundo. Chico Xavier explicava que, muitas vezes, pessoas sensíveis carregam dores que não pertencem a elas. São como esponjas espirituais, absorvem o que está ao redor. A tristeza de um parente, a angústia de um vizinho, a aflição de alguém próximo. Tudo isso pode se alojar no campo energético de quem tem o coração aberto demais. E isso não é fraqueza, é sensibilidade. É um tipo de mediunidade que não tem nome técnico, mas tem efeito real. O corpo reage ao que a alma dos outros transmite. A dor vem como um sussurro. Você está sentindo por alguém. Mas como quase ninguém aprende isso, a gente acha que está doente, toma remédio, se culpa, se cobra e continua sentindo. O alívio, nesse caso, não vem só de um remédio. Vem quando você aprende a se proteger, a entender que sentir o outro é um dom, mas carregar o que não é seu é um fardo. E a alma da gente não nasceu para isso. E é aí que começa o verdadeiro aprendizado. Discernir o que é seu e o que você apenas captou. Chico Xavier dizia que, quando o espírito está desprotegido, ele se abre demais, fica vulnerável. E tudo entra, as alegrias dos outros, mas também as dores, os medos, os traumas. E o corpo sente, às vezes, uma dor nas costas que não passa. Não é tensão muscular. É um peso emocional que alguém do seu convívio carrega, e você, sem perceber, assumiu. Outras vezes, uma insônia que surge do nada não é ansiedade sua, mas o reflexo da angústia de alguém próximo, que você ama, que você tenta ajudar, mesmo em silêncio. O corpo vira uma antena, e isso, com o tempo, cobra um preço alto. Porque você começa a viver uma vida que não é só sua. Sente dores que não vieram do seu caminho. Carrega pesos que não nasceram do seu destino. E quanto mais sensível você for, mais urgente é entender isso. Porque quem não aprende a se proteger, adoece. A alma vai acumulando o que não devia. O coração vai tentando resolver problemas que nem são seus. E o espírito, sobrecarregado, começa a gritar em forma de dor, cansaço, apatia. Por isso, o primeiro passo não é se culpar, é se observar. Olhar para dentro e perguntar: essa dor tem nome, tem história, tem origem em mim? Se não tiver, talvez o que você precise não é de remédio, é de limpeza espiritual, de silêncio, de reconexão. Porque só quem se escuta consegue distinguir o que vem de dentro do que apenas passou por perto. E quando você começa a se escutar de verdade, percebe uma coisa que assusta. Grande parte das dores que você carregava não eram suas. Era da sua mãe, do seu parceiro, do ambiente do trabalho, da casa onde mora. Chico dizia que o espírito sensível funciona como uma esponja. Se você não tiver consciência, absorve tudo, até o que está apodrecido nos outros. Por isso, o silêncio se torna uma ferramenta de cura. Não o silêncio que reprime, mas o que purifica. Ficar quieto não é fugir, é limpar, é deixar que a sua energia volte ao centro. Porque só com o espírito em paz, você consegue separar o que veio do outro e o que nasceu em você. E aí, algo mágico acontece. A dor começa a ir embora. Sem remédio, sem cirurgia, sem diagnóstico. Apenas com presença, com entendimento, com luz. Porque no fundo, toda dor ignorada é um grito da alma pedindo atenção. Mas nem sempre o grito é seu. E quando você aprende isso, a vida muda. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Você entende por que o corpo dói sem motivo, por que o cansaço vem mesmo depois de dormir, por que a tristeza aparece sem que algo triste tenha acontecido. É como se o seu corpo dissesse: eu não aguento mais carregar o que não é meu. E Chico sempre reforçava, com aquele jeito manso e profundo:
que o maior gesto de amor que você pode ter por si mesmo é aprender a se proteger energeticamente. Isso não é egoísmo, é sobrevivência da alma. Porque se você não cuidar do seu campo espiritual, o mundo cuida por você. E quase sempre cuida mal. A partir de hoje, escute seu corpo. Ele não mente. E se as dores que você sente parecem não ter explicação, talvez a resposta esteja no invisível. E se você quer continuar entendendo como o mundo espiritual influencia sua saúde, suas emoções e sua paz, se inscreva aqui. Porque tem muita coisa que Chico nos deixou, e pouca gente teve coragem de escutar até o fim.